Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou Djalma Pinho e esse vídeo ele tem o objetivo de levar você a ter os elementos necessários para romper na sua vida. Eu quero que você rompa na sua vida, eu quero que você rompa na sua história, quero que você deixe um legado, eu quero ver o seu ministério disparar, eu quero ver um crescimento pessoal em você. E quando a gente fala romper, a gente está falando em vencer barreiras, em vencer dificuldades que naturalmente aparecem na nossa frente. Mas antes de eu te dar aqui 4 chaves que vão desbloquear a sua vida para você romper, eu quero que primeiro você se inscreva aí no nosso canal. Esse nosso canal tem o objetivo sempre de levar você à inteligência espiritual, né? De levar a você o conhecimento, um pouquinho de neurociência, um pouquinho da Bíblia, e essa junção entre fé e ciência pode levar você a um nível, a um patamar muito maior. Então eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Deixe sua curtida também nesse vídeo, porque vai fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Se você puder também, compartilhe esse vídeo, porque vai ser bênção para muita gente. Bom, quais são as chaves para uma pessoa romper? Como é que a gente vai analisar isso aqui? Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que nós somos sempre resultados das ideias que nós internalizamos. Tudo que nós somos hoje, o que eu vivo hoje, o meu posicionamento e status hoje, foi de crenças que eu vim absorvendo ao longo de uma vida. É por isso que toda mudança que Deus faz parte a partir da mente. Ela vem a partir da mente. Jesus vem para transformar a nossa mente. A palavra de Deus vem e transforma a nossa mente. Qualquer pessoa que eu queira trazer para perto de mim e que eu quero que ela ingresse na minha empresa, nos meus negócios, ou vem para trabalhar comigo num departamento, eu preciso fazer com que essa pessoa esteja dentro do ambiente com a mentalidade própria da visão ao qual ela vai abraçar. Então, para Deus fazer você romper, o que Ele precisa fazer? Ele precisa te dar a mentalidade certa, uma mentalidade ajustada e alinhada ao seu propósito de vida. Então eu quero te dar aqui 4 chaves poderosas que eu vi Deus, e você também vai ver isso, nós analisando a palavra de Deus, vemos que Ele fez isso com Abraão. E aí eu vou te trazer um pouco aqui do panorama neurocientífico, do panorama da sua mente, como a sua mente trabalha e como ela funciona para que essas coisas aconteçam, ok? Então vamos lá. Se há um momento na história em que Deus precisava romper, foi no momento em que o povo se perdeu. Depois da Torre de Babel, o povo se perde, vai cada um para um lado e cada um vai formar uma história. E Deus então precisa resgatar um povo. Ele vai olhando para o povo e vê que as nações haviam adotado diversos deuses e ele procurou alguém que fosse monoteísta, ou seja, alguém que adorasse um Deus único, um Deus só, o próprio Deus verdadeiro e fiel, porque outros deuses não existem. Então ele procurou e achou Abraão. Agora, como é que eu faço Abraão sair da terra dele para que ele possa levar essa mensagem de Deus, de um Deus único, a toda criatura na terra? Como eu faço para preparar a chegada do Messias, alguns milhares de anos posterior? Como eu faço para romper a partir de Abraão? Então ele precisou fazer 4 coisas. São 4 chaves que eu quero deixar para você que funcionou para Abraão e funciona certamente para mim e funciona para você. A primeira coisa que ele precisou fazer é chamar Abraão para dentro do seu propósito. Abraão estava vivendo um momento muito difícil. Ele havia perdido o seu pai. Ele estava num momento de crise. Mas também esse momento poderia levá-lo a uma estabilidade financeira, estabilidade da região. Ele assumiria os negócios do pai e talvez, se isso acontecesse, ele não mais se interessaria em sair por aí como um nômade, levando a palavra de Deus ou levando a fé do Deus, que seria o Deus de Abraão, do Deus de todos nós, para outros povos que agora viviam uma vida de politeísta, de acreditar em vários deuses. Então o que ele faz para romper? Ele chama Abraão e diz uma palavra a Abraão. Ele diz, Lech Lecha, Abraão. Abraão, sai da sua terra e da tua parentela. Isso está lá em Gênesis capítulo 12.
Nessa chamada de Abraão, Lech Lecha significa saia para dentro. Geralmente a gente fala saia para fora, mas o termo ali é saia para dentro. Por que é saia para dentro? Você poder entender. Na verdade, o que ele precisava de Abraão não era só que Abraão mudasse de território, mas era que Abraão assumisse o chamado que Deus tinha na vida dele. A primeira coisa que você vai precisar fazer para romper é assumir que Deus tem um chamado na sua vida. É assumir que você é ultra, mega, super especial para Deus. Que Deus te criou e Ele pensou quando te criou. Você não é um acaso, você não surgiu na Terra. Você é alguém muito especial que Deus escolheu para colocar nesse mundo. Ele chamou Abraão e disse, vem Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus sabia que Abraão viveria numa zona de conforto. Saia da sua zona de conforto agora e assuma que você tem um propósito de vida e que eu quero andar com você. Sair para dentro significa comece a olhar para a sua essência, comece a olhar para a sua natureza espiritual, comece a olhar para dentro de você, Abraão, que eu aí dentro vou falar com você. E a pergunta que eu te faço, por que Deus fala de dentro e não de fora? Deus fala de dentro porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele fez a imagem, ele não fez conforme a imagem, ele fez a imagem, ou seja, ele me deu a natureza dele, mas ele nos fez conforme a semelhança, ou seja, as características divinas são parecidas com as minhas. Ele tem características que se parecem com a minha, mas eu sou igual a ele na natureza. Deus fez a Abraão, fez a mim e fez a você espirituais. Nós temos natureza espiritual. Sendo assim, há uma ruptura na minha ideia e na minha mentalidade. Eu não sou mundano, eu não sou carnal, eu não sou uma pessoa vinculada aos bens materiais. Eu não posso me apegar aos bens materiais. Todo esse mecanismo aqui que pode prender a minha mente a necessidades físicas desse planeta precisam ser muito bem geridas na minha mente, pelo fato de que eu não sou daqui, eu sou um peregrino, eu sou alguém que não posso me apegar em coisinhas, porque tudo isso aqui é muito passageiro. Eu tenho uma eternidade para viver e a eternidade não se compara a 80, 70, 50, 100 anos que eu possa viver aqui nessa terra. A primeira coisa Deus fez, Abraão, sai da tua terra, sai para dentro de você. Sai para dentro de você significa não viva de aparência. Sai para dentro de você significa não viva pela opinião dos outros. Sai para dentro de você significa não viva pelo que os outros te dizem ou te falam. Viva pelo seu propósito. A primeira coisa que precisa mudar na sua mente para você romper é aprender a viver pelo seu propósito. A segunda coisa é que Deus deu uma visão a ele. Lá no capítulo 13, versículo 14, Deus chamou Abraão e disse assim, Abraão, olha para o norte. Abraão, olha para o sul agora. Abraão, olha para o leste. Abraão, olha para o oeste. Está vendo tudo isso que cabe dentro da sua visão? Eu te dou por possessão. Aqui eu aprendo algo muito interessante. Se eu quiser romper na vida, eu preciso ampliar a minha visão. Porque o limite da minha visão é o limite da minha bênção. Escreva isso aí. O limite da minha visão é o limite da minha bênção. Se eu sou você, eu escrevi agora aqui nos comentários. Escreva isso para você poder guardar. O limite da minha visão é o limite da minha bênção. Eu nunca estarei aonde eu não já me vi. Eu nunca tomarei posse de algo que eu não me enxergo fazendo. Então, aonde eu puder levar os meus olhos e enxergar, ali se torna possível para mim. Abraão foi até uma determinada região e de lá Deus disse, olhe, tudo que você vê para frente, para trás, para um lado, para o outro, isso daí será seu. Então amplie, aprenda a ampliar a sua visão. Quer romper? Enxergue fora da caixinha. Quer romper? Enxergue além do ministério que você tem hoje. Enxergue além do trabalho que você tem hoje. Enxergue além do salário que você possui hoje. Enxergue além. Ao enxergar além, as possibilidades vão se materializar. Aprenda, você é imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem de Deus, você é a essência. Você é a essência. E essência significa a natureza da fonte. O termo imagem significa kabod, que significa glória. A glória de Deus habita em você. A essência, a natureza dele. E qual é
a maior descrição de Deus. Se a gente for descrever Deus, como você descreveria? Geralmente a gente descreve as pessoas pelo aquilo que ela faz. Aquele cara ali é bombeiro, aquele cara ali é pastor, aquele cara ali é jogador de futebol. A gente sempre descreve as pessoas, muito de forma limitada, obviamente, daquilo que ela faz. Então, quando você olha para Deus e você pensa em o que Deus é, a primeira coisa que vem à sua cabeça é que Deus é o Criador. Por quê? Porque tudo saiu dele, foi ele que criou os céus e a terra. Se você tem a mesma essência dele, então há um poder de criação dentro de você, capaz de fazer com que sua visão, aquilo que você vê e enxerga, se torne realidade. Quando Deus quis mudar o planeta Terra, o que ele fez? Quando Deus quis mudar a direção dos homens na Terra, o que ele fez? João diz, o verbo, o pensamento, a ideia, se fez carne. Então toda vez que você quiser ver alguma coisa romper, toda vez que você quiser ver alguma coisa ser alterada no mundo físico, você precisa entender que o mundo espiritual é quem mexe no mundo físico. Se você quer uma vitória aqui, você tem que buscar essa vitória nos céus, no âmbito espiritual. Nossa guerra não é contra a carne, nossa guerra é contra o diabo e seus anjos que operam em regiões celestiais. Ele está dizendo, nosso ambiente de guerra não é aqui embaixo, nosso ambiente de guerra é lá em cima. Se eu quero mudar algo aqui, eu me ajoelho e vou buscar lá em cima. Abraão, olhe para a terra, olhe para cá, olhe para lá. Depois que ele dá a Abraão uma visão física do que ele poderia conquistar aqui, agora ele precisava dar a Abraão uma visão de futuro. O que ele faz? Tira Abraão de dentro da tenda, lá no capítulo 15, versículo 5, e diz para ele, olha para as estrelas, vê se as pode contar. Abraão diz, Senhor, é impossível contar as estrelas. Ok, Abraão, então assim será a sua descendência. O que Deus fez? Outra visão. Visão física, para dizer como é que a coisa iria se estender a partir de sua vista, dos seus olhos. E agora ele dá uma visão de futuro. Veja essas estrelas, assim será a sua descendência, assim será no futuro. Se você quer ver alguma coisa romper, você precisa enxergar o futuro. Não só o ambiente onde tudo vai acontecer, mas você precisa enxergar como será esse ambiente daqui a um tempo. Ele já tinha visto toda a terra. Agora Deus mostrou a ele como ia povoar aquela terra inteira. Ele sozinho não poderia dominar aquela terra. Ele teria que ter filhos, descendentes. Então, para romper, Deus vai te dar a visão do que você vai construir e como é que você vai construir, o que você vai colocar ali dentro. Visão determina o mundo físico. Terceiro lugar, Deus precisou mudar o nome de Abraão. Deixa eu te explicar por quê. Abraão era chamada de Abrão. Abrão. O que significa Abrão? Pai das alturas, ou pai de uma hierarquia, ou pai de uma tribo. Então, as pessoas chamavam ele, ô Abrão, ô Abrão, ô Abrão. Ele escutava isso o tempo inteiro, que significa, ei chefe, ei pai, ei patriarca. Ei. Então ele era limitado à sua própria tribo. Só que o propósito de Deus era muito maior. O propósito de Deus é que ele fosse pai de muitas nações. Então o que Deus fez? Deus chamou ele e disse assim, ninguém vai te chamar mais, não aceite isso, ninguém pode te chamar mais de Abrão. Agora você é Abraão. Essa pequena mudança no nome muda o significado para pai de muitas nações. E era o que exatamente Deus queria. Não que ele fosse pai somente de uma tribo ou de um povo só, mas a partir dele sairia muitos príncipes, muitos reis e muitas nações. Deus quer ampliar o seu espectro de influência. Deus quer ampliar aquilo que ele deu para você e ele entregou. Como o chamado de Deus é muito grande, você tem que evitar que as pessoas te rotulem, tem que evitar que as pessoas te coloquem dentro de uma caixinha. Quando elas começam a te chamar de um nome que não está alinhado com aquilo que Deus quer da sua vida, neutralize esse nome. Não permita que as pessoas te chamem disso, porque você não é só isso. Você é algo muito maior, você é algo muito gigante, você é algo muito poderoso que está alinhado ao seu processo. Cuidado como as pessoas estão te chamando. O rótulo que você tem que ter tem que estar alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele não mudou só o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, mas também chamou Sara. Por quê? O nome Sarai significa minha esposa, ou minha senhora, ou minha princesa. Ele vai e diz, olha, você não chamará mais a Sarai de Sarai. A partir de agora, eu quero que você chame ela de Sara. Então, somente Sara.
tire esse i daí que você está vendo, esse yot. Tira isso aí. Por quê? Porque ao arrancar isso, ela não é mais sua. Agora ela será princesa de muitas nações. Ela será mãe de muitas nações. Ela será a senhora de muitas nações. E não só a senhora do Abraão, a senhora da tribo de Abraão, a princesa da tribo de Abraão. Agora não. Agora ela é minha princesa, Abraão. Ela é a princesa de todas as nações. Pegue isso. Se você quer ver a sua vida romper, você precisa deixar que Deus mude a maneira como as pessoas te chamam. Mas mais do que isso, como eles chamam também as coisas que você possui. Como eles chamam a sua casa, como eles chamam os seus filhos, como eles chamam a sua empresa, como eles chamam os seus negócios. Não aceite que palavras desalinhadas com o propósito de Deus venham até você. E a última chave, tão poderosa quanto as outras, fala sobre a entrega. Deus deu o filho tão prometido a Abraão. E Abraão então se apega. Todo o foco de Abraão passa a ser para Isaac. Abraão deixa de produzir para Deus o que ele queria. Abraão deixa de avançar sobre outros territórios. Abraão deixa de tomar posse de outras coisas, porque agora era Isaaczinho para cá, Isaaczinho para lá, meu Isaaczinho aqui, meu Isaaczinho bonitinho, meu Isaaczinho queridinho. Ele começa a se focar. Não é assim que a gente faz muitas vezes. Deus nos abençoa e o nosso sucesso anterior passa a ser inimigo do nosso sucesso atual. A gente fica lambendo tanto o sucesso que a gente recebeu de Deus, testemunhando o sucesso que a gente recebeu de Deus, mostrando para todo mundo o sucesso que a gente recebeu de Deus, que se esquece que esse sucesso precisa ser muito maior, que o sucesso não para nele, que o sucesso não para ali, que o sucesso é uma linha progressiva e está em escala geométrica, ela vai crescer de forma poderosa. E eu creio nisso, que isso vai acontecer na sua vida. Então a última chave é o seguinte: entregue o seu sucesso anterior a Deus e busque o próximo. Busque o próximo. Celebre, se alegre, festeje, mas vire a página. Pare de testemunhar o dia da sua conversão. Pare de testemunhar aquele milagre que aconteceu há 10 anos atrás. Está na hora de você começar a comemorar o milagre que vai acontecer hoje. O milagre que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem. Deus tem coisas novas. E, aliás, Ele é um Deus de novidade de vida. Você está entendendo como é que você, para romper, precisa quebrar diversos paradigmas? Precisa ter uma mudança radical na sua forma de pensar? Essas 4 chaves vão levar você para outro patamar. Desapegue-se do seu último sucesso. Tem muitos sucessos ainda que virão. Se você gostou, por gentileza, não deixe de me seguir aqui, né? Aperte o sininho para toda vez que eu colocar um vídeo novo, você poder assistir. E também não se esqueça de deixar um comentário bacana aqui nesse vídeo e também de dar a sua curtida para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Convide, indique esse meu canal para outras pessoas. E eu não tenho dúvida que Deus vai nos levar a outro nível e a outro patamar. Toda essa mudança de mentalidade de Abraão era necessária para que Abraão pudesse tomar o rumo do seu propósito. E é isso que eu desejo a você. Tome o rumo do seu propósito. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.